Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado mestre espiritual, Nitya-lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Stotra Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro. E também ofereço as minhas reverências a todos aqui presentes, ouvintes dessa nossa série de aulas sobre o Srimad Bhagavad Gita. Bom, na última aula nós terminamos no ponto em que eu descrevia as qualidades do campo de batalha, né, de Kurukshetra. Esse campo de batalha que foi chamado por Dhritarashtra de Dharmakshetra, ou o campo de cultivo do Dharma. É importante a gente entender o que é Dharma, antes que a gente comece a entrar nesse aprofundamento, né, do que é Kurukshetra. A palavra Dharma, ela tem um significado geral, que é ocupação, ok? Mas ela também pode assumir o significado de religiosidade, ou de tendência, né, ou inclinação àquilo que é correto. Ou seja, apesar do significado geral dele ser ocupação, ele tem uma conotação de cumprir com aquilo que é o correto. Então, todo o conhecimento védico ele é dividido em 18 tipos. Tá? Os quatro primeiros são os 4 Vedas, Rig, Yajur, Sama e Atharva, com mais 6 desmembramentos chamados de Vedangas. Tá? Depois nós temos a parte de Shiksha, que é a parte de fonética, ou seja, como pronunciar, né, o sânscrito. Nós temos os Chandas, que são a métrica, o diferente ritmo. Nós temos Vyakarana, que é a gramática. Nirukta, que é a etimologia. Jyotish, que é a astronomia e astrologia. Nós temos Kalpa, que é o ritual. E ainda existem mais outros tipos de conhecimento agregados também, que são o chamado de as 6 filosofias da Índia, que é o Mimamsa, que prega que deve ser feita uma análise filosófica da verdade através de um exame analítico, né? Ou seja, bem detalhado para se chegar a uma conclusão. Nós temos o Nyaya, que são as técnicas de lógica. Nós temos o Dharma Shastra, que fala de deveres prescritos ou religiosidade. Aqui, então, essa confirmação daquilo que eu expliquei anteriormente sobre a tendência da palavra Dharma está relacionado com aquilo que é o certo, com aquilo que é justo. Nós temos os Puranas, que são as histórias védicas, ou seja, conta de fato, não são histórias no sentido de fábulas e contos ou ficção, mas no sentido de que relatos de fato históricos daquilo que aconteceu no passado longínquo, onde quando não havia ainda a literatura escrita, né? Nós temos o Ayurveda, que faz o estudo, né, da medicina. Nós temos o Dhanurveda, que é a ciência das armas. Né? Gandharva Veda, a ciência da dança e do canto. E temos o Artha Shastra,
que é a ciência de como de como prosperar materialmente, né? Como ficar rico, em palavras mais simples, né? Todos desejam a riqueza, né? Seja ela ah, mesmo que de maneira diferente, né? Uns se contentam com menos do que outros. No entanto, isso é a riqueza, né, para cada um deles, ou seja, a prosperidade, a harmonia, né, o acesso a tudo aquilo que você deseja, isso é chamado de riqueza de acordo com os Vedas, né, que seria o desenvolvimento econômico. Então, a economia, ela, no sentido capitalista do termo mesmo, de você gerar riqueza a partir do seu trabalho, ela faz parte da estrutura da sociedade. Não tem como nós ah, evitarmos, né, que essa riqueza seja produzida, né? Então, existe uma máxima marxista que diz que tudo que o trabalhador produz, a ele pertence. Mas nós sabemos que, na verdade, se assim fosse, seria bastante complicado, né, nós entendermos o que é propriedade, né, e o que é serviço prestado. Então, se eu contrato alguém e eu pago aquela pessoa para fazer um serviço, ela já está recebendo fruto do trabalho dela, que é o salário, né? Não é aquilo que ela está produzindo. O que ela está produzindo é uma troca pelo salário dela, ou seja, já houve uma troca, né? Então, são conceitos bastante complicados e confusos na cabeça, né, dos marxistas, né, dos comunistas, porque eles não conseguem definir muito bem até onde vai o sentido de propriedade, o sentido de usufruto daquilo que você produz e daquilo que realmente te pertence, né? Então, se um trabalhador produz uma camisa, por exemplo, numa fábrica, e eles dividem a produção de camisas entre todos os trabalhadores, vamos supor que seja uma fábrica, né, onde é autogerida por todos, né, não existe um patrão, seria uma cooperativa, como a gente chama, né? Então, quando eles produzem essas camisas elas não têm um valor, né, vamos dizer assim, agregado sobre elas, não há um lucro sobre elas, né? Elas simplesmente valem o tanto que custou o material, correto? Então, se nós, ah, vamos supor, a cada mês, cada trabalhador daquela cooperativa tem direito a 300 camisas, né? Ele não vai comer camisa, ele não vai morar dentro de uma camisa, ele não vai se transportar em cima de uma camisa. Essa camisa ela precisa se transformar em outros bens, né, que por sua vez são produzidos por outros trabalhadores, que também clamam o direito sobre aqueles bens, a gasolina, o carro, enfim. Suponhamos que tudo fossem cooperativas, correto? Bom, o fato é que ele precisa trocar essa camisa, né, por um outro produto que ele precisa. Só que uma camisa não vale, por exemplo, um carro. Então, para ele conseguir um carro, ele precisa oferecer para o dono daquele carro, para um outro trabalhador que possui um carro extra, porque ele produz carros, ele precisa oferecer, na verdade, o valor de 100 mil camisas. Ou, na verdade, ele precisa oferecer 100 mil camisas em espécie para poder trocar por um carro. Só que aquele cara, ele não quer 100 mil camisas. O que ele vai fazer com 100 mil camisas? Né? Ele não pode trocar um carro por 100 mil camisas, né? Porque ele simplesmente não vai ter o que fazer com 100 mil camisas. Então, aí surge o artifício do dinheiro, né? O dinheiro vem como justamente uma moeda neutra de troca, um objeto neutro de troca, que permite que qualquer pessoa possa adquirir o que ela quer sem precisar receber em troca aquilo que ela não quer. Então, é uma lógica tão simples que eu não sei por que ainda tem gente que é contra isso, na verdade. Então, a sociedade védica, eu digo isso por quê? Porque a sociedade védica ela é baseada nisso. Ela é baseada no Estado liberal, ela é baseada na meritocracia, ou seja, aquilo que você recebe, aquilo que você merece,
né? Não existe a injustiça porque a injustiça ela não está no sistema. A injustiça está no indivíduo. Existem indivíduos maus, indivíduos injustos, indivíduos que escravizam e outros que não, né? Então, o problema não é ah, o sistema capitalista em si, o problema é a forma como ele é utilizado por indivíduos, né? E claro que aí existem, obviamente, erros, né? Então, esses são os 18 tipos de conhecimento, tá, dos Vedas, e Krishna vai ao longo do Bhagavad Gita explicar todos eles, ok? Então agora vamos voltar à descrição do campo de batalha de Kurukshetra. Agora já o comentário de Srila Gurudeva. Então, Srila Vyasadeva ele se refere ao campo de batalha de Kurukshetra como a terra da religião, ou Dharmakshetra. E aí existe um significado oculto, né, que de acordo com o Srimad Bhagavatam 9, 22, 4, essa terra chamada de Kurukshetra recebeu o nome a partir do rei Kuru. Então existe a história do rei Kuru, que eu vou contar agora para vocês, que deu o nome a esse campo. Certa vez, o Kuru Maharaj, que era o rei do planeta Terra inteiro, naquela época, vamos dizer aí até 5.000 anos atrás, os reis eles regiam sobre toda a Terra, tá? E haviam diferentes, vamos dizer assim, estados reais que tinham os seus governantes locais, mas na verdade tudo era submetido a um rei só, né? Bom, certa vez ele estava arando esta terra, né, porque ele queria fazer uma cerimônia de fogo. E aí Indra, que é o rei dos semideuses, responsável pelos céus, pelas chuvas, etc., ele apareceu diante de Kuru Maharaj e perguntou: por que você está arando esta terra? E Kuru Maharaj respondeu: estou fazendo isso para aqueles que desejam abandonar os seus corpos aqui, né, possam alcançar os planetas celestiais. Ao ouvir isso, Indra então ridicularizou Kuru Maharaj e assim retornou para para a sua morada Indraloka. E assim então o rei continuou, né, arando a terra com bastante entusiasmo. Mais uma vez Indra retorna e pergunta novamente para o rei, né, por que você está arando essa terra? Ele veio quase 100 vezes perguntar para o rei a mesma coisa. E o rei todas as vezes, com muita paciência, respondeu a ele: eu estou arando essa terra para que aqueles que morrerem sobre esse solo possam alcançar, né, a morada celestial. Morada celestial aqui precisa ser entendida não como o reino de Deus, tá? A linguagem védica é um pouco diferente da linguagem católica, bíblica, porque a estrutura do universo é apresentada de maneira diferente. Então, para nós, planetas celestiais, tá, são aqueles planetas que são habitados por semideuses. Tá? Quem são os semideuses? Semideuses são seres que estão entre, né, os seres humanos e o próprio Deus. Ou seja, eles se parecem com os seres humanos, né, como uma estrutura física, né, e até mesmo psicológica, mas eles têm diversos poderes e são responsáveis pela manutenção da existência material. Eles são como se fossem os ministros, tá, do presidente, e o presidente é Deus. Então você tem Brahma, que é o semideus responsável pela criação do universo material. Ele é que monta, vamos dizer assim, ele é que desenha o cenário de montanhas, rios, mares, florestas, etc., né, animais. Nós temos Indra, que é responsável pelas chuvas, nós temos Vayudeva, que é responsável pelos ventos, nós temos Varuna Deva, que é responsável pelos oceanos, tá? E assim por diante, cada parte do mundo material é coordenado, regido por um semideus. Os semideuses, eles têm as suas moradas, né, que estão acima de nós aqui, da Terra, vários milhões de quilômetros acima de nós existem vários diferentes outros planetas que não podem ser vistos nem por telescópio, né? E eles têm
eles são mortais também, né? Eles vivem um certo período maior do que o nosso, dispõem de uma série de poderes, muitas vezes, e, enfim, e são, na verdade, invejados por muitos humanos, tá? Que desejam também alcançar o seu posto, e por isso eles estão sempre com medo, porque se algum ser humano faz uma série de atividades piedosas, né, austeridades, etc., ele pode conquistar o posto de um semideus. Então, os semideuses têm medo, né, de que os seres humanos possam tomar essa posição muito privilegiada deles, correto? Então, assim, Indra veio sondar o que Kuru Maharaj estava fazendo ali, que estava um pouco estranho. Um rei arando, né, uma terra, enfim. E a resposta dele foi essa para as 100 vezes que Indra veio até ele. Então, por essa razão, essa é a terra chamada de Dharmakshetra, ou seja, a terra do Dharma. Então, Kurukshetra é descrito como Yagasthali, o local onde os semideuses, né, e os humanos fazem os seus sacrifícios de fogo. Ou seja, ali ele começou a fazer sacrifícios de fogo para alcançar as moradas celestiais. A mais elevada delas é Brahmaloka, o local do Senhor Brahma, que é o semideus responsável pela criação do universo material. É também descrito no Satapatha Brahmana, um dos livros védicos, Kurukshetram deva yajanam asha tasmadahu Kurukshetram deva yajanam. Os semideuses ali realizavam a adoração do Senhor Supremo em Kurukshetra. Portanto, os sábios chamaram este local de Deva Yajanam. A frase Dharma Kshetra é composta de duas palavras, Dharma e Kshetra. A palavra Kshetra indica terra ou cultivo, ou seja, uma área para cultivo. Quando algum fazendeiro, né, molha o seu campo de arroz, surge ali um tipo de erva daninha chamado chama grass, né, ou a grama chama, que também nasce junto com o arroz, né? E essa erva daninha, ela se parece exatamente como a planta do arroz. E ela começa a beber a água, tá, do arroz mais rapidamente. E assim ela cresce mais rápido e encobre, né, o arrozal. Então, acontece que o arroz começa a secar, né? Então, portanto, aqueles que são agricultores, né, ou fazendeiros peritos, eles vão rapidamente arrancar essa erva daninha, porque elas impedirão o crescimento do seu arrozal. Da mesma forma, né, nessa terra de Kurukshetra, Bhagavan Shri Krishna, ele manteve e nutriu Yudhishthira Maharaj, que era a própria personificação da religião, junto com os seus irmãos e associados, né, aniquilando assim então todos aqueles que eram opostos ou contrários, né, aos princípios da religião, né, como Duryodhana e outros. Então foi ali que Krishna fez o grande sacrifício, né, matando todos esses demônios, né, que iriam atrapalhar, de fato, o desenvolvimento, né, da sociedade de bem. Bom, vamos então para o verso 2. Sanjaya vacha drishtva tu pandavanikam viyudham duryodhanastada acharyam upasangamya raja vachanam abravi. Sanjaya disse, ó rei, após sondar como o exército dos pandas estavam alinhados em formação militar, Duryodhana se aproximou do Guru Dronacharya e disse as seguintes palavras. Duryodhana ele tinha, aqui no comentário explica, ele tinha dois motivos para se aproximar de
Dronacharya. Dronacharya, ele é o guru, tá? Das armas. Ele é quem instruiu todos os Pandavas e os Kurus na arte da luta, na arte da guerra. Só que ele foi obrigado a ficar do lado de Duryodhana durante essa batalha. Então Duryodhana se aproxima dele, é o primeiro ato de Duryodhana. Ao ver os exércitos em linha, ele vai se aproximar de Dronacharya. A primeira razão é que ele estava com medo, né? Ele sentiu medo ao ver a formação militar dos Pandavas, que era de fato bastante impressionante. E a segunda razão é que ele veio oferecer respeitos ao seu guru. Então ele queria ali fazer uma demonstração de etiqueta, que certamente atrairia uma boa sorte, porque antes de qualquer atividade nós devemos oferecer os nossos respeitos ao guru, tá? Dentro da sua área, claro. Eles eram guerreiros, então o guru deles era o guru das armas. No meu caso, como eu sou um monge, o meu guru me ensina sobre religiosidade, então por isso, antes da minha aula, eu vou sempre oferecer as minhas reverências, os meus respeitos ao meu mestre. Assim, né, todo o processo se dá de maneira bastante auspiciosa, né, sob as bênçãos, né, de guru. O papel do guru, tá, na sociedade védica é muito importante. Aos poucos a gente vai entrando nesse tema conforme ele vai surgindo aqui no Bhagavad Gita. Bom, aqui Gurudeva faz uma descrição de quem é Duryodhana. Dentre os 100 filhos de Dhritarashtra e Gandhari, que é a esposa dele, a mãe de Duryodhana, Duryodhana era o mais velho. Durante o seu nascimento, no momento do seu nascimento, né, ocorreram vários maus presságios, tá? E todos ficaram temerosos de que Duryodhana seria, na verdade, a causa da destruição da dinastia Kuru. A dinastia ao qual ele mesmo pertencia, não que ele estivesse lutando contra essa dinastia, mas as pessoas santas pressentiram que a presença dele seria a destruição da própria dinastia, mesmo que seja uma dinastia também, né, composta por outros demônios ou outras pessoas que não tivessem um bom caráter, porque ele iria de fato falhar na sua tentativa de combater os Pandavas, e isso seria de fato então a causa do fim, porque Krishna seria obrigado a matar todos da dinastia Kuru. Então, de acordo com o Mahabharata, Duryodhana ele nasceu de uma parte de Kali, tá? E por isso ele era muito pecaminoso, cruel, né? E assim a desgraça da dinastia Kuru. Durante o momento da cerimônia de receber um nome, né, o sacerdote da família e outros astrólogos reconhecidos viram, né, indicações do futuro dele, né, e, portanto, deram o nome dele de Duryodhana, aquele que luta contra os princípios religiosos na guerra. Esse é o significado de Duryodhana. Finalmente, após receber uma indicação de Krishna, Bhima, então, matou o Duryodhana, né, de tal maneira que fez todos se arrepiarem. A gente vai mais à frente, então, ler, né, sobre a morte também de Duryodhana. Obviamente que o mal jamais pode triunfar, né? Com certeza. O mundo material ele é feito dessas duas correntes, o bem e o mal, né? E o bem, de fato, tem que prevalecer, né? Apesar do mal ser necessário no mundo material, o mal não é desejado, mas ele é necessário. Não porque nós vemos algo de positivo no mal, mas porque faz parte da dinâmica do mundo material, né? Então, houve uma passagem durante uma batalha entre os semideuses e os demônios, que os semideuses estavam prestes a exterminar todos os demônios, e não haveriam mais demônios na face da terra, né? Não haveria mais meios através dos quais eles pudessem se reproduzir.
Naquele momento, Narada Muni ele aparece no campo de batalha e ele ordena, né, os demônios, ordena os semideuses a deixarem que alguns demônios continuassem vivos. Por quê? A dinâmica do mundo material, ela necessita desses dois opostos. Tá? Por quê? Porque as pessoas têm um karma negativo a serem pagos, né? E precisam ser punidas. E quem pune são, muitas vezes, os demônios com as suas atividades maléficas. Tá? E outra, sem os testes colocados pelos demônios, os próprios santos não podem também afirmar ou manifestar as suas qualidades santas. Tá? Sem desafios, né, as qualidades santas não podem ser manifestadas e, vamos dizer assim, estabelecidas aqui nesse mundo. Né? Então, sempre vai haver um embate, sempre vai haver um duelo dessas duas forças. Obviamente que o bem sempre prevalece, mas o embate ele vai ocorrer. Tá? Faz parte da dinâmica da criação divina. Não nos cabe muito fazer a pergunta por que é assim, porque Deus tem os seus meios e Deus é insondável muitas vezes, mas é cabível a nós entender como é assim, né? Ou como isso acontece, correto? Então, dessa maneira, Duryodhana ele vai cumprir aqui o papel de provocar, né, a discórdia para que, na verdade, o lado bom, o lado virtuoso dos Pandavas possa se manifestar. E através dele, e através disso, todo o conhecimento que Krishna vai nos passar vem em função desse desafio. Então, Krishna está usando não só Arjuna como um meio de manifestar o conhecimento, mas também os próprios Kauravas, né, os próprios adversários, né, os próprios demônios são também fonte de inspiração para os ensinamentos, correto? Então aqui termina o verso 2, com o comentário. Vamos para o verso 3. Pashyaitam panduputranam acharya mahatim chamum viudam drupada putrena tava shishena dhimata. Ó meu professor, diz Duryodhana, né? Veja este maravilhoso exército dos Pandavas, organizados em falanges militares pela inteligência, né, pelo seu discípulo inteligente chamado Drishtadyumna, filho de Drupada. Então, quem é Drishtadyumna? Né? Drupada era o rei de Panchala, né, e ele fez um sacrifício de fogo com o desejo de ter um filho que um dia pudesse matar Dronacharya. E do fogo daquele sacrifício, um menino apareceu segurando uma armadura e armas. Ao mesmo tempo, uma voz aérea disse que o filho de Drupada mataria Drona Acharya. Os Brahmanas então deram o nome desse menino de Drishtadyumna. E aqueles mais versados na ciência das armas, especialmente de arco e flecha, né, que estudaram com Dronacharya, né, ficaram extremamente preocupados. Muito embora Dronacharya soubesse que um dia Drishtadyumna seria a causa da sua morte, ainda assim ele o ensinou, né, a arte da guerra. Ok? Então, Drishtadyumna ele foi um dos discípulos de Dronacharya e, mesmo sabendo dessa profecia, Dronacharya o ensinou porque era dever dele ensinar. Ele não podia punir o rapaz antes que ele cometesse qualquer coisa, ou antes que ele tentasse qualquer coisa. Então é uma situação bastante delicada, mas você vejam o sentido de respeito ao próprio destino, muitas vezes, né, de aceitar o próprio karma que essas pessoas tinham antigamente. O sentido de honra, de respeito ao seu próprio destino, que é dado pelo Senhor Supremo, né, ultimamente, né, era preservado até aquele momento. Então, portanto, Dronacharya
sendo o guru das armas, foi, na verdade, ele não obrigado, mas ele instruiu aquele próprio garoto que no futuro poderia ser, de fato, a causa da sua morte. Então, Drishtadyumna estava do lado oposto, estava do lado de Krishna, né? E, portanto, Duryodhana faz essa menção a Dronacharya de que esse rapaz que foi apontado como a causa da morte dele estava organizando o exército dos Pandavas de maneira bastante, vamos dizer assim, bastante perita, né, ou com bastante qualidade, tá, de maneira que isso causava medo em Duryodhana. Bom, então a gente encerra por aqui. Continuamos amanhã, então, com a leitura dos versos, a partir do verso 4. Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.